Olá, sejam bem-vindas a mais um Elas Podem Cast. E hoje esse podcast está diferente. Eu estou com um time de peso aqui hoje, mulheres empoderadas, mulheres que tiveram superação, que superaram obstáculos. E eu quero que todas vocês deem as boas-vindas a Grace, Janaína e a Dayana. Bom, gente, eu quero trazer um pouquinho da história de cada uma de vocês, que eu sei que daria um podcast se eu falasse com uma só, né? Já seria um episódio mais que completo. Mas o que é a ideia? Eu quero hoje tratar assim, fazer um podcast diferente. Eu quero trazer um pouco mais de vida real mesmo. As nossas dificuldades, aquilo que a gente superou, por exemplo, os nossos obstáculos, o que você tem em relação à visão de carreira. Eu quero trazer um pouco mais dessa verdade para quem irá nos assistir. Então, vou começar pela Grace, psicóloga. Já fiz o sorteio aqui, Grace. Então, eu já gosto de falar pouco, né, gente? É isso aí, bora lá. Então, vamos lá, vida real, superação. Psicóloga, né? Eu sou neuropsicopedagoga. Sim. É uma área de atuação dentro da psicologia, né? Neurociência com psicologia e pedagogia. Ajudando a família e a criança nos estímulos cognitivos, aprendizagem. E ou superação para me chegar até aqui, viu? Porque, na verdade, ninguém acreditava em mim, só eu mesma, né? Eu gosto de falar porque é vida real, então vamos falar a verdade, né? Eu lembro muitas vezes do meu pai falar assim: nossa, por que você vai fazer esse curso tão caro? E às vezes era o último dinheiro que eu tinha, eu falava assim: pai, o não eu já tenho. E se der certo? E eu tive que várias vezes enfrentar muitos desafios dentro da minha casa, na minha família, para eu conseguir chegar até aqui. E realmente, até hoje é muito difícil, mas como eu acredito no meu projeto, acredito na minha missão e trabalho mesmo assim, de uma forma que é para deixar um legado, eu fico muito feliz quando eu vejo a transformação na vida das pessoas, né? Hoje acaba que eu fui para uma área muito de inteligência emocional, né? Então lá no meu IG tá lá, especialista em inteligência emocional para crianças, adolescentes e famílias. E por quê essa especialização, tipo, esse foco? Quando você decidiu que você queria trabalhar com criança? Então, na verdade, é um dom e um talento que eu tenho desde bem novinha. Na verdade, a minha avó foi educadora, a minha mãe é pedagoga, minha mãe é aposentada na área da educação. E quando eu fui escolher um curso, eu acabei olhando ali para pedagogia. E no início eu quis desistir, porque o meu primeiro estágio de pedagogia na sala de aula, eu lembro que eu fiquei o dia todo trocando fralda de criança. E eu fui para casa indignada. Eu falei, nossa, eu tô ganhando 600, 700 reais para ficar trocando fralda de menino. Que é isso? E aí eu comecei, e minha mãe falou assim, na época eu lembro, da minha família, na minha casa, dos meus irmãos, lá na minha casa eu sou a única que formei, né? Formei, fiz especialização, estudei e hoje acaba que fui crescendo na minha área, né? Tenho uma carreira hoje nessa área de educação. E aí, minha mãe falou assim, ó, então você decidiu, aí eu fiz o vestibular, passei tudo, ela falou assim, ó, então você vai fazer na faculdade, eu estudei na Alfa, né? É uma faculdade, assim, que trabalha muito com gestão, projetos, foi assim, foi um marco pra mim, me impulsionou muito. E aí minha mãe falou assim, eu falei, mãe, mas eu não tenho dinheiro pra pagar essa faculdade, eu não consigo. Aí minha mãe falou assim, Grace, eu vou te dar o dinheiro da matrícula. Minha mãe foi minha coach no dia. Ela falou assim, eu vou te dar o dinheiro da matrícula. Vai lá, faz, esquece o resto, só vai. Nem que estudo atrasar, depois eu consegui bolsa da UVG, minha faculdade atrasou. Teve dias no carro que eu lembro, meu primeiro carro, eu lembro até hoje, um dia eu tava dirigindo, chorando. Eu falei, Deus, eu vou desistir dessa faculdade, não dou conta não. Aí eu não tive ninguém pra me ajudar, né? Foi tudo sozinha, minha mãe que me deu um empurrão. E aí eu peguei e falei assim, vou desistir. Aí eu lembro muito do Espírito Santo falando comigo, não, 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 você vai conseguir, você vai conseguir. Eu lembro de final de semestre eu negociando o semestre e tal. E aí formei, na raça. Eu falo que foi na força do ódio. E aí formei. Então, assim, acabou que eu me envolvi muito. Aí quando eu olhei e falei assim, nossa, trocar a fralda de criança, aí na minha cabeça, no primeiro período da faculdade, eu falei assim, olha, eu não vou ser uma pedagoga qualquer. Eu sempre tive isso. Eu falei ontem numa gravação que eu fiz. Eu vou ser uma pedagoga de sucesso. Eu tinha isso bem claro na minha mente. Por mais difícil que foi. E a importância de ter isso, né? Assim, de você traçar isso e colocar isso na sua cabeça, né? Eu falo que a mentalidade muda tudo. Muda tudo.
Então, eu fiquei com isso na cabeça. Eu vou ser uma pedagoga de sucesso, eu vou ser uma pedagoga de sucesso. Eu lembro que na apresentação do meu TCC no final do curso, eu tava tão nervosa e eu ficava assim, eu consigo apresentar, eu consigo apresentar. E eu dei um show na minha apresentação, eu tava tão nervosa e eu dei um show. Acho que porque também, como foi muito difícil formar, eu acho que aquele dia, tipo assim, mexeu muito com o meu emocional, né? E aí, acabou que eu formei. E aí, como eu não queria ficar trocando fralda, nem queria ficar em sala de aula pro resto da minha vida, deixa eu trocar a fralda na minha casa, né, com os meus filhos. Não que fosse ruim, eu adorava, eu sempre fui muito alegre no meu trabalho, ali cuidando das crianças, né? Mas é porque realmente eu olhava um valor dentro de mim, eu sempre quis crescer na vida, né? Então hoje, Mais, né? sim, saí da sala de aula, tô com um consultório, tem 4 escritórios, até hoje é um desafio, tá, Natália? Enquanto eu tava vindo pra cá, as coisas estão acontecendo, os boletos estão caindo, o problema na empresa chega, você tem que administrar. Hoje eu tô montando uma equipe lá, e aí toda hora é uma coisinha, uma coisa ali, outra aqui. E aí, é isso. Inclusive, antes aqui da gente iniciar o podcast, ela pediu licença, porque ela foi até ali para mandar mensagem para a escola, para avisar em relação que você tem que buscar sua filha. Ou seja, é vida real, total. Vida real. Nós temos os mesmos problemas, do mesmo jeito, a diferença é a mentalidade, a diferença é a forma como você enxerga, né? E vamos passar agora para a Janaína, que tá quietinha aqui. Gente, a Grace começou a falar, pode tudo aqui também, né? Pode. Tudo. Gente, eu acho melhor ser uma experiência. Ela começou a falar e eu falei, nossa, sabe quando vem na memória, assim? E eu lembrei também, fui bolsista da OBG. Jornalista você, né, por formação. Formei na PUC, meu curso era da Camburi, e aí virou PUC. E aí eu lembro, gente, todas as dificuldades, e assim, como meu pai e minha mãe foram primordiais nisso. Dava 6 meses sem pagar, e aí negociava. Os meus pais têm buffet, e eu lembro, inclusive, do meu pai fazer uma festa para pagar isso. Ela tá chorando, gente. Nossa. Caiu um cio. Porque quando ela falou, eu falei, nossa, e aí eu casei nova, eu tinha um sonho, né, de casar. E aí tem isso, começou a estudar, casou, você não forma, né? E aí eu pensava, Deus, será que vai acontecer isso comigo também? Na verdade, isso é o que a sociedade nos coloca, né? Porque Porque a mulher, assim, não é que eu tô aqui falando, querendo ser feminista, nada disso. Mas nós temos, assim, algumas dificuldades que são realmente, inclusive, colocadas pela própria sociedade. Sim. Né? Inclusive, uma das coisas que você está colocando é real. Se você casar, você não vai se formar. Você vai realmente não vai conseguir. Ou seja, parece que você tem que, para ser uma coisa, você tem que abrir mão de outra. Isso. Um padrão que a gente não sabe de onde que vem. Porque o que eu coloco é, se você quer ser dona de casa, se você quer empresariar, se você quer trabalhar fora, o que você quiser fazer, tudo bem, não tem problema, não existe regra, né? Não existe o que é perfeito para mim vai ser perfeito para você. E a gente tem mania, não é? Os outros, né? Nós mesmos, de colocar todo mundo numa forma só. E a gente é tão diferente, né? Com histórias parecidas, mas e a gente reage de formas diferentes. E aí a Grace contando, eu lembro também. E aí eu me casei, comecei a faculdade, me casei. E aí meu pai pagava a faculdade, aí o Edinho foi pagar a faculdade, sempre com muita dificuldade, não foi fácil. E aí eu tive a Lavínia, que é a minha primeira filha, que tem 15 anos hoje. E aí eu ia para a faculdade de ônibus e ela não pegou mamadeira. Você falando de fralda, e ela não pegou mamadeira. A minha mãe pegava o ônibus para encontrar a gente comigo no terminal Isidória, porque essa menina chorava. E aí eu falo assim, só mãe faz isso pela gente. Arrepiei aqui assim. E o que você tá falando, assim, eu acho que o que você tá dizendo é que só mãe faz isso. Eu também contei com um apoio enorme da minha mãe. Do mesmo jeito. Então, assim, se não fosse por ela, também não sei, né, o que seria. Claro, já era difícil, mas a minha mãe realmente também me deu esse apoio, né? E nós aqui agora, nesse papel nosso, né, de maternidade, porque agora nós desempenhamos o papel que a nossa mãe desempenhou. Então, agora a gente entende. Agora a gente entende que se precisar, você vai pegar o seu neto no colo e vai levar até sua filha onde ela estiver. Mas antes a gente não consegue entender essa dimensão, né? Sim. E as coisas também, elas vão acontecendo, parece que a gente vai administrando aquilo, é difícil. Eu já teve dias de caos, assim, que eu falo, nossa, o mundo tá caindo na minha cabeça, o que eu vou fazer agora? Vontade de desistir, já senti vontade de desistir. E hoje eu olho pra trás e falo, graças a Deus que eu não desisti, eu tô no caminho certo, né? E aí uma coisa até que eu quero complementar aqui, que meu pai ainda falou assim pra mim, ó. Você foi falar do seu pai aí, né? Já trouxe mais insights aqui, né? Ele falou assim um dia pra mim na mesa, por que que você... Isso eu formada já.
saindo da escola, montando escritório, e aquela rotina de tipo, eu não posso sair ainda, deixar aquele meu salário, por mais pequeno que fosse, em sala de aula. Eu sempre amei ser professora, eu saí, deu uma dorzinha ali no meu coração, mas eu precisava enfrentar aquele desafio, porque eu sempre tive uma missão. Isso. E aí, e quando você abre mão de algo, e quanto mais você cresce, eu tenho visto que os desafios, eles só aumentam. E aí você precisa de mais resiliência ainda, né? Então não é fácil. E aí meu pai falou assim pra mim na mesa. Eu lembro direitinho, ele falou assim, Grace, por que que você foi inventar esse negócio de pedagogia? Por que que você não fez direito? Por que que você não ficou advogada? E eu virei pra ele e falei assim, pai, eu não nasci pra ser advogada. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu jamais teria paciência de ficar ali fazendo petição. Taranana. Não tem nada a ver com a minha mente, com a minha cabeça. Eu sou do lado humano. Eu gosto de gente, eu gosto de transformar, né? Eu gosto de ouvir, gosto de acolher. Então não tem nada a ver. Eu fui pra área certa. Aí depois de um bom tempo, pela primeira vez, foi esse ano passado, esse ano, no início do ano, eu ganhei, em uma semana, 10 mil fazendo palestra. Em 5 dias, eu ganhei 10 mil. Qual é o professor que ganha 10 mil em 5 dias? Não tem. E aí, eu criei a linha que você perguntou de inteligência emocional. Quando eu fiz um curso em São Paulo, eu voltei e falei assim, gente, por que que toda essa metodologia não está dentro da educação? Então, todo lugar que eu chego, as pessoas acham muito diferente o que eu ensino. Porque aí eu chego lá ensinando o professor a olhar para o lado emocional do aluno. E eu falo assim para eles, olha, vocês não precisam ser psicólogo. Eu não vim aqui para gerar esse peso em vocês. Tem o psicólogo que vai atuar e tudo. Mas vocês, hoje, recebem crianças na sala com depressão, se cortando, com vários problemas emocionais. E se vocês não aprenderem a entender quem são vocês, como que vocês vão ajudar uma criança? E aí, o que acontece? Quando eu fechei as palestras, foram 5 palestras. Foi segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Eu sentei depois um dia com meu pai. Falei, pai, eu vou viajar uma semana e eu vou ficar uma semana na estrada. Aí meu pai falou assim, como assim? Aí eu falei, não, aconteceu assim, assim, fechou umas palestras, uma em cada dia. E cada palestra foi tanto, valor. Nessa semana eu vou ganhar 10 mil. E eu falo isso, não é pra me gabar, não, porque isso não é nada, gente. O que é 10 mil hoje em dia? Mas, tipo, pra mim foi algo tão grande. E meu pai falou assim, como que você conseguiu isso? Aí, nesse dia, eu olhei no fundo dos olhos dele, assim. Falei, como que eu consegui isso? Falei, agora eu vou te explicar. Pra onde eu tô indo. Aí, eu tive uma conversa com ele. Aí, ele entendeu. Hoje em dia, ele tem entendido. Mas as pessoas, elas não vão entender o seu projeto, o seu sonho. Enquanto você tá gestante, eu vi isso uma vez, uma mulher muito renomada falando, enquanto você está gestante, as pessoas vão rir de você, elas vão olhar, mas na hora que você realmente o projeto nasce, aí hoje em dia todo mundo quer tomar café comigo, todo mundo quer conversar comigo, todo mundo quer entender o porquê. Então, assim, hoje eu acho isso tão bonito, eu me sinto feliz, porque eu tenho alcançado o objetivo. Mas para chegar até aqui, Natália, muitas vezes eu quis desistir, muitas vezes eu chorei. É importante você colocar, porque as mulheres que estão nos assistindo agora, pode até achar e pensar assim, nossa, mas talvez elas não pensaram em desistir, são essas mulheres maravilhas, né? Que não existe, Não existe isso, gente. Não existe. A gente, igual você falou, a gente chora, a gente quer desistir, muitas vezes você pensa que não vai dar certo. E, você falando em que você teve, né, que abrir mão, renúncia. Vamos passar pra Daiane. Já ela falar. É agora. A Daiane não sabe o que é isso. Daiane, conta um pouquinho da sua história, conta um pouquinho dessa trajetória sua e dessa mudança, né? Vou pegar do o novo. gancho, né, Natália? Você acabou de falar dessas mulheres maravilhas, né? Eu lembro de criança, de uma única fantasia que eu tive, né, quando criança. A gente morava no interior, meu pai foi para São Paulo e chegou com as fantasias. E eu ganhei uma fantasia de Mulher Maravilha. E o meu irmão era o super-homem, a minha irmã era E a gente subia na cerquinha, morava praticamente num sítio, era um sítio dentro da cidade. E a gente subia na cerquinha e pulava achando que estava voando. E foi tão incrível, assim, que nós, né, crescemos, a geração, pelo menos assim, da minha mãe, né, elas criaram as filhas para serem mesmo essas mulheres maravilhas, né? E eu lembro, falando a mãe, né? Minha mãe, esses dias, eu lembrei dela. Tudo era assim, Daiane, não precisa lavar as vasilhas, não. Eu, minha irmã, né? Vocês podem estudar. Não precisa ajudar aqui na cozinha, não. Vocês podem estudar. Aí, nesse vocês podem estudar. A Daiana, eu, né, assim, acabei tendo um sucesso profissional muito cedo. Então, assim, com 23 anos, realmente, né, uma dedicação muito intensa aos estudos. Eu passei e fui a juíza mais nova do país, aos 23 anos. Uau. E eu não sabia fazer café.
Gente, se eu contar a história pra vocês, do meu primeiro café, eu falei, gente, mas não é possível, mas passa pra juiz, é boba desse pra fazer café. Não, mas é a intimidade com as coisas, né? E eu não culpo a minha mãe, né, por isso, de forma alguma, né? Eu falei, nossa, não, troca um cargo pra fazer o café. Mas, pelo contrário, assim, né, é toda gratidão e né, um respeito muito profundo, assim. E a Dayana fez transição de carreira aos 40, né? Então, o ano passado, eu exonerei, eu saí, pedi para sair. Fiquei quase 20 anos como juíza, né? Desde os 19, na verdade, eu entrei como concursada. Então, naquela época, parece que não tinha muito conflito, assim, será que vai dar certo, será que não vai? Eu era muito obediente, assim, meu pai sempre, né, me instruía no caminho e eu era obediente. Falei, vai dar certo. Esse negócio que não tem jeito de dar errado, né? Tem coisas que a gente vê assim, você tá fazendo com carinho, com amor, né? E eu amava estudar, assim, na área da educação também. Eu falei, mesmo não sendo educação, mas assim, conhecimento, né? E assim, e caminhou de uma certa forma, né? Assim, o tranquilo que eu falo, mas assim, com dedicação, sempre, né? Não é que assim, ela era super. Não, nunca, jamais. Tanto é que eu tinha um dia que virava à noite estudando. E aí eu casei, né, com o Danilo. E hoje, se você me perguntar assim, Dayana, o que você é? Porque antes eu falava, não, eu sou juíza. Eu falei assim, eu sou dona de casa. E aí eu exonerei, né, porque eu deixei uma carreira, que eu tinha uma projeção de, nos próximos 7, 8 anos, ser desembargadora. Eu deixei um salário de quase 40 mil reais. Férias, né, 13º, 2 férias por ano, né? Né? Acho que agora essa parte que ela falou, ela pensou assim, eu deixei 2 férias por ano. Jamais. E assim, alguns comentaram, porque na época foi bem polêmico esse assunto, né? E tanto é que foi bem polêmico. E como meu marido falava, ele sempre orava assim, só oro para que você nunca se arrependa. E quem põe a mão no arado não olha para trás, né? Então, e eu fiz isso, eu não posso nem falar assim, fiz pelos meus filhos, porque assim, a gente não põe essa conta, né, nas costas dele. Não, eu fiz porque eu senti um chamado, eu senti que eu converti mesmo, né? Assim, eu tive um encontro com Jesus e eu senti que eu não estava mais cumprindo o meu chamado, o meu propósito onde eu estava. Então, assim, houve um resgate da Dayana, de uma identidade. Então, foi um tempo de saber quem eu era, né? E eu acho que foi uma crise de 40 anos, talvez, né? Mas, assim, uma crise associada com a revelação de identidade. E aquele momento, assim, eu vi a maternidade como o meu maior legado, né? Como a minha maior herança. E eu senti que eu não estava indo para a direção mais que Deus queria que eu fosse. Então, eu vivi essa transição de carreira. Foi polêmico, foi complicado, né? E assim, realmente, assim, foi um abrir mão, né? De tudo que o homem, de toda uma conquista familiar, né? Uma conquista familiar que eu falo, porque assim, meu pai foi engraxate aqui em Goiânia. Então, assim, tudo que ele conquistou também com os estudos, aos 23 anos, aprovado também num concurso, muito bom aqui, na época era o melhor. E aí ele projetou, né, a família, os filhos, assim, nesse sentido. Então, era uma conquista da família, né? Então, abrir mão daquilo e ver minha mãe no dia que ela chegou lá em casa, me viu lavando roupa. Ela só olhou para minha filha, assim. Aí eu só perguntei, mãe, qual que é a sua maior herança? Aí ela, vocês são meus filhos. Eu falei, então entende com o coração. Porque a minha filha estava falando em suicídio. O meu filho tinha uma crise de refluxo que não cessava. Tudo que ele comia, toda hora ele queria voltar. Então, assim, né, foi uma análise que não foi uma análise de psicologia, e aí é um pod só para nós duas, né, que é um testemunho, é um pod testemunho, mas, assim, né, bem, bem sucinto, mas, assim, naquele momento eu enxerguei, falei assim, eu quero me entregar para eles, nesse momento. E assim foi, né, em conversa com o marido e tudo. E aí eu vivi, assim, um ano, né, queimando arroz, aprendendo a cozinhar. Queimando arroz. Fazendo esse primeiro café. Ó, no dia que eu for lá na sua casa, você não queimou arroz, não? Queima não. É muito maravilhoso isso que você fala, porque assim, eu creio que todas nós temos um chamado, né? Cada uma na sua área, cada uma aqui na sua individualidade.
Mas não só nós, mas as mulheres que estão nos assistindo também têm. Sim. Sim. Só que existe algo que Deus não faz por você, Não. que é tomar a decisão. Não, Sim, Nossa. não. Deus não vai tomar a decisão por você. Então, você tinha um chamado Sim, tem. para o que você faz hoje, e a gente vê o quanto ela gosta. amor, né? Eu amo Do que muito, ela eu faz. amo. A Janaína, Uau. então, que veio, né, para E esse meu pai lado. sempre fala, né, que decisão, ele adora falar isso pra mim. É decisão, é cortar. Decisão. Ele adora falar isso pra Isso é mim. legal isso. É, sempre que E ele é fala, bem minha isso, porque é filha, doloroso, cortar né? na carne. É doloroso. Tudo, gente, é uma decisão pra melhorar, mas vai cortar na Vai. carne. Alguém vai sofrer com isso. Vai. É muito forte. Qualquer decisão que, né, que a gente Uhum. tome, que você vai tomar e que tá assistindo a E gente. interessante que hoje, assim, dei um ano depois, né, que aí eu fui me posicionar como dona do lar. Então, me perguntaram, Daiana, o que eu ponho aqui de sua profissão? Porque nós vamos falar da transição de carreira. Aí, põe aí dona de casa. Não, mas você não é advogada? Eu falei, não tem OAB, eu sou dona de casa. Aí eu faço live quarta-feira, que é o dia que eu passo roupa. Eu Passar roupa. Aí, pô, gente, mas você fica passando roupa. Eu falei, você não tá entendendo, eu tô fazendo a live da vida real. Eu realmente faço. E faço porque eu amo também, assim. Às vezes eu podia até organizar ali para alguém passar, mas eu gosto daquilo. É o momento também que a gente declara sobre a vida dos filhos, da família, né? E aí hoje eu vivo uma transição de carreira. E ontem, essa semana, para mim, tá sendo. Eu tô muito emotiva. Se eu chorar, me perdoe. Eu fiz 41 anos e eu falo, na verdade, eu fiz um ano. Um ano de vida com Jesus. porque Então, nascer de eu novo. nasci de novo, nascer de né? vida. Então, eu resetei a Daiana, né? E falei, Jesus, vamos começar tudo de novo. E Dá aí, tempo, né? Dá tempo, vamos caminhar, né? E eu sei que o dele é muito extraordinário, né? Então, assim, e falando isso, às vezes as nossas ouvintes, as nossas, né, o pessoal que está nos assistindo pode achar, então o marido dela capaz que era rico. Não, graças a Deus a gente tem uma condição, né? Que me proporciona também ter uma certa tranquilidade, mas vocês entenderam tudo que, assim, que a gente abriu mão dessa independência naquele tempo. Para realmente, né, fazer essa entrega e falar, Senhor, estou no centro da sua vontade. Eu realmente quero viver com Cristo e ouvir a voz dele, falar onde é que é o propósito hoje. Então, assim, hoje a Daiana, você pergunta, Daiana, quem você é? Aí eu falo, pergunta quem você é. Vamos lá. Daiana, quem você é? Sou embaixadora de Cristo, sou esposa do Danilo, sou a mãe da Liz, do Lorenzo, e sou o que a serva de Deus, onde quer que ele mandar, eu sei. É Então, isso, assim, é né? isso. E aí, hoje eu vivo uma transição de carreira, né? Então, tô candidata, né? Exatamente, que aí eu vou falar agora, porque teve essa Esse fase, aí veio esse um ano de, Sim. eu vou até dizer assim, de autoconstrução, né, Sim. em cima da, Sim. como se diz, da nova Daiana, e agora, tipo, de novo, um ano depois, você, como se diz, né, reseta e fala, peraí, Pra onde? e aí vem a Daiana candidata. Candidata. Então, explica isso. Ué, que história é essa? Como diz meu pai, Confio que né? seja propósito, mais Sim. uma vez um chamado. Ou tô enganada? Não, assim, não faria isso jamais se não fosse para ouvir a voz de Deus. E principalmente porque, assim, hoje, na família, é como se falasse, mas isso é um vexame. É um atestado de desonestidade. Olha, gente, quando a gente vai falar de política, é um pouco isso, né? O candidato hoje, ele sofre isso. Assim, Sim. é meio que um atestado de desonestidade, E até né? quando eu falei, né, com a Grace, quando ela me convidou, vamos comigo, eu falei assim, é como se a pessoa estivesse te oferecendo droga, alguma coisa. Deixa eu te falar, eu não mexo com isso. Eu não mexo com isso. Não. Eu tava no quarto sozinha, mas pensei, será que alguém tá vendo isso? Gente do céu, tá? Desse Deu jeito. batedeira, né? Deu batedeira. É. Falei, meu Deus, Precisa orar, laço do diabo, sai de perto de mim, Satanás. Mas qual que é o seu propósito com essa candidatura? Assim, fala um pouquinho até pra gente, pra quem tá nos assistindo, entender, né? O porquê de coisas tão distintas, né? Escolhas tão distintas, decisões tão diferentes, mas que eu acredito que convergem para o mesmo propósito. Sim.
Como eu falei, então assim, naquele tempo eu vi que não estava mais cumprindo, né, o meu chamado. Então, hoje a política para mim é muito além de um cargo, é muito além de um salário. O cargo eu já tive, o poder, que na verdade, né, a gente fala que na Constituição é um cargo vitalício, então assim, ninguém poderia me tirar ele. Então, é muito além de um cargo, de um salário, porque eu acho que vai ganhar menos que eu ganhava antes, né, Com certeza. e uma exposição que eu nunca quis. Então, assim, eu não era do tipo, né, a falante, como a Grace, Mas eu acho que né, essa tem chama mais... queimava dentro de você aí, hein? Sei É não. engraçado, né? Mas, assim, hoje eu vejo, assim, como compaixão, como amor mesmo, né? Como parece, assim, um olhar de missão, né? justiça Missão. sobre aquele lugar que a gente, né, tem visto fazer tanto mal para a sociedade, né? Um país tão próspero, um país tão rico, de gente tão inteligente, né? Aí eu falei, gente, por que que não dá certo? Por que que... E aí Deus começou a colocar essa mensagem no meu coração, eu sinto, né? E principalmente, assim, nesse olhar de mãe, sabe? Então, é como se fosse assim, vamos cuidar dos filhos da nação. E ontem, só que ontem eu vivi um conflito, né? Desse tempo aí, desse aniversário, e eu só pedi, Senhor, minha casa tá guardada mesmo? Será que eu realmente, a Dayana, pode já ir cuidar da vida das outras famílias, né? Assim, de outros filhos? Parece que a gente quer, né, colocar os filhos biológicos ali debaixo de uma redoma. Então, assim, o meu sair hoje é porque, assim, eu estou em obediência, muito em obediência a Deus e em realmente cumprir esse propósito. E quando a palavra, né, no primeiro momento, a palavra de Deus diz que eu vivi os 3 estágios. Se você porque no momento que eu saí da magistratura, assim, houve um rompimento familiar. Então, meu pai chegou a falar... Meu pai ficou um ano sem conversar comigo. Então, né, foi muito forte tudo isso. E aí, a palavra de Deus fala, se você amar mais aos seus pais do que a mim, aos pais do que a mim, não é digno de mim. Aí eu vivi esse primeiro momento. Nossa, terrível. Aí, um ano depois, se você amar mais os filhos do que a mim, você não é digno de mim. Então, se você não seguir o propósito dele, lógico que, né, ele vai pôr no coração as coisas. E o terceiro, que era uma coisa que eu queria ficar quietinha lá dentro de casa, às vezes só passa na roupa, sem live, inclusive, quietinha e cuidando. Se você não carregar a minha cruz, que é o que é a minha exposição, falar de mim, levar, né, para mim hoje é muito mais, né, do que a política em si, mas assim, é como embaixadora de Cristo, né, é o que a gente precisa ser, mostrar para as pessoas quem nós somos em Cristo. Então, a gente não é digno dele. Então, eu tô nessa terceira. E aí eu tenho só, né, assim, procurado sempre falar, Senhor, põe no meu coração o seu querer e o seu agir. E aí, vamos rir, né, gente? Eu fui tão profunda, parecendo um culto. Não, gente. Você puxou uns Tá um insights aqui culto. também dentro de mim, porque... Pode culto? Não Pode? pode? Pode. Pode. Elas podem. Então, podemos tudo. Eu fui confrontada também, assim, no meu ministério e na minha carreira, porque eu sempre fui louca na minha carreira, sempre fui apaixonada em educação. Isso é minha vida, eu dou minha vida por isso, sabe? E a gente tem que dar o sangue mesmo por algo que a gente acredita, porque quantas pessoas já passaram no meu consultório, eu recebi eu até falei ontem sobre isso, eu recebi uma menina de 13 anos que estava de preto, queria morrer. E ela teve a vida transformada ao passar. E quando eu abri meu consultório, meu primeiro consultório era uma salinha bem pequenininha no Empresarial Seba. Seus filhos até já foram lá brincar na oficina das emoções. E aquela salinha, eu lembro um dia que eu orei lá e eu falei assim... Deus, eu sei que é minha carreira, eu tenho um diploma, é minha profissão, eu fiz especialização, paguei cursos caros, porque além de ter pagado um curso de 10 mil, paguei um outro, teve uma época que foi 3 mil, e eu não tinha, eu ia fazendo dinheiro, sabe, era um milagre da multiplicação, e fui fazendo, foi sempre, tudo pra mim sempre foi muito difícil, mas eu nunca arreguei, eu nunca olhei pra trás, eu falei, eu vou pra cá. Eu já fui muito confrontada também, e eu orei ali naquela salinha, e eu falei assim... Manda pra mim aquelas crianças e aqueles adolescentes e aquelas famílias que o Senhor tem pra mim. Eu não quero mais nada, eu só quero isso. Manda pra mim. E o Senhor mandou. E por um tempo, estudando demais, eu fiquei uns 7 anos aprofundando, os livros, Deus me mostrava os livros, coisa mais, assim, eu ia na livraria,
pegava um livro de parentalidade e o Espírito Santo falava, você vai ler esse? Aí eu pegava um outro sobre comunicação, você vai ler esse agora. Eu aprofundei muito na parte educacional para entender o motivo dos conflitos da família. Por que depressão, ansiedade? Por que filhos contra, né, pai, mãe? Por que esse conflito? Por que essa falta de conexão? Aí eu mergulhei muito. E aí eu voltei muito pra ciência, teve um tempo. Aí você falando isso aí, você me fez lembrar. Deus pegou meu cabelo e falou assim, onde você vai? Adoro essa. Onde você vai? Deus falou assim, olha aqui, se você não voltar e olhar pra mim, eu que vou puxar seu tapete. Uau. Deus falou literalmente comigo. E aí, o que acontece? Eu falei, tá bom, eis-me aqui. Aí eu voltei um pouquinho, fui buscar dentro de mim essa conexão com Deus, porque tudo tá ligado a Ele, né? Você Sim. hoje tá vivendo algo que é o propósito dele. E essa conexão te faz te aproximar cada vez mais da essência do que Deus te chamou pra viver. É difícil? É. Porque é muito mais fácil ser juíza, ficar lá, tá tudo tranquilo, tá tudo bem. É muito mais fácil, não é? É muito mais fácil eu ter minha carteira. Por mais que meu salário fosse pequeno. recesso do final do É, então, por mais que o meu salário, por mais que o meu salário era pequeno, eu tinha carteira assinada e eu queria ser coordenadora, gestora, eu sempre pensei muito grande, era muito mais fácil pra mim subir uns degrauzinhos ali, talvez ter um salário um pouquinho melhor daqui a um tempo, Né? confortável. Mas Deus me expulsou porque ele tinha algo da minha vida. Deus me expulsou. Quando Deus quer fazer algo na nossa vida, ele expulsa a gente de alguns lugares. E aí que eu quero compartilhar é que a mulher, já que nós estamos, né, falando sobre isso, a maioria das mulheres, elas têm dificuldade de acessar isso que nós estamos falando aqui agora, porque são decisões difíceis, Não, são conflitos, missão. O dia que eu tive que pedir pro marido pagar o cartão de crédito, gente. Achei que eu ia morrer. Desde os 14 anos eu faço dinheiro, né? Então, assim, até isso foi trabalhado, né? Pra não, Mas isso é tão engraçado que eu até falei pra você Uhum. que Deus não precisa do dinheiro e nem do poder de ninguém. Porque a gente sempre coloca o dinheiro à frente. Como que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro? Como que eu vou fazer essa campanha política? Eu não ganhei um centavo. Não, Então, nós assim, não ganhamos nem R$1. A gente fica sempre pondo o dinheiro nas coisas que, na verdade, você tá com medo. Eu lembro que quando eu fui fazer o programa, né, no SBT, eu pensava, como? Como que eu vou fazer? E eu lembro que o meu primeiro programa era numa casa de uma amiga emprestada, a minha roupa era emprestada, o brinco era emprestado, tudo era emprestado. Só que Deus não precisava do dinheiro. Ele falou pra mim assim, filha, se eu quiser, você vai fazer esse programa. Agora, o tempo que eu não quis, você não fez. Eu só fui. Eu me formei depois de 10 anos. Então, Deus me guardou nesse tempo. Eu não trabalhei dentro das TVs. Eu tenho a oportunidade de gravar dentro da minha casa. Eu vejo isso como privilégio, gente. Eu gravo descalça, com os pés no chão. Olhei pro microfone que eu achei que era a câmera. Eu gravo com os pés no chão. E eu acho que isso é um privilégio. Porque a gente põe muito força em dinheiro, né? E Deus fala que isso não é a força de carro, não é a força de nada. É a força de Deus. Se Ele quiser, Ele põe a Grace lá no topo. Se Ele quiser, Ele tira a gente lá do topo. Então, assim, vamos parar de pensar no dinheiro, nisso que vai fazer. Se Deus quiser, a Dayana vai ser eleita nossa deputada federal. Né? Se for o propósito dele, vai ser assim. O tempo que Deus queria, ela esteve na justiça. Né, com um olhar de justiça lá, a Natália da mesma forma, né, você confessou aqui no intervalo dessa dor de às vezes chegar em casa, eu passei por isso, uma vez a gente foi empreender lá na 44, eu e minha mãe, vendi meu carro, dei meu carro no negócio para ter um restaurante lá, quebramos, não foi 3 meses, só que assim, e nem foi o dinheiro, eu saía às 5 horas da manhã, não vi os meninos, e aí nós fomos para um restaurante fazer compra de Uber. Pensa que matemática que a gente fez, planejamento nenhum. E aí nessa dificuldade, moço, senhor, espera, descer as compras e tal, e uma dificuldade. E aí foi esses 3 meses, assim, de pensar assim, o que você quer da sua vida? Porque tava até confortável. Claro que a gente precisa, igual a Grace falou, movimentar, mas tem hora que a gente dá um passo errado. Aí você precisa voltar e pensar assim, não, eu achei que era isso, mas não é isso. Então vamos voltar, né? E essa humildade de falar assim, não, eu vou voltar, agora eu sou dona de casa. Eu gosto de cuidar da minha filha, o que eu mais gosto da minha vida é de cuidar da minha filha. Você ama, né? Que você se sente realizado. Sim. Mas você sabe que muitas mulheres, elas se frustram nisso. Eu vejo que depois da pandemia e esse ano que eu fui empreendendo, eu passei por muitos processos difíceis. Foram dores que eu tive, cicatrizes. Eu falo que eu precisava dessas marcas, sabe? Para eu continuar crescendo. Acho que a dor
né, as marcas, o Senhor também faz pra a gente até se Sim. torna mais forte. E muitas mulheres, nesse momento aí que você tá falando, elas acabam absorvendo aquilo ali, muitas desistem, Uhum. e acaba que vem os julgamentos, e é família, todo mundo falando. Se a mulher, ela não olhar pra dentro dela, se ela não tiver uma força aqui dentro, nesse momento da gente também de renúncia, de voltar atrás, de se humilhar, porque, querendo ou não, quando a gente passa nesses altos e baixos, é muito meio que uma humilhação, né? E o ser humano, ele já tem um ego, tem um narciso ali dentro, né? Ninguém quer. Né? Bom tá tudo bem, tá sorrindo, é ter sucesso, é ter dinheiro no bolso. Bom viajar pra praia, né? Apostar só na É só postar, aham. Ontem eu fiquei vendo, eu saí de casa, aquela correria, eu passei no salão, eu tinha que trabalhar com a loja, com o salão, com tudo. E eu tava tão cansada ontem, eu tinha que gravar. Por um minuto passou na minha cabeça, por que você não fica quieta em casa? Por que você tá de compromisso? Aí eu falei, Grace, agora não é hora disso. Mais um pouquinho, vai chegar o tempo. Mas às vezes a gente dá uma paranoia aqui dentro, né? Meio que trava. Não, ontem mesmo eu fiquei nessa, falei, Senhor, essa transição de carreira, de dona de casa agora para deputada, isso é da sua vontade mesmo, assim, ou será que é alguma coisa ainda do meu ego que eu ainda preciso matar, né? E olha que nós estamos trabalhando muito, assim, para isso, mas só para ter essa clareza, falei, Senhor, hoje o meu maior inimigo é o eu, né? É matar o meu eu todos os dias. Nosso. Né? No geral, a minha vontade. Falei, Senhor, faz em mim a sua vontade. Então, todo dia é acordar e refletir sobre isso. Senhor, faz em mim a sua vontade, né? Faz em mim a sua vontade. Então, assim, mata o meu eu. E aí, assim, não é essa transição. Então, assim, estou muito tranquila. Engraçado, se fosse outros tempos, gente, se fosse antes de Jesus, já tava descabelando, eu tive que não sei o quê. Eu falei, Senhor, põe o querer e o agir. Então, tá tudo certo e vai ser a sua vontade, né? Então, eu tenho essa tranquilidade, eu faço, outro gancho também, né? Que por ter um esposo que entende, né? Entende, assim, entende e a gente vive alguns conflitos, né? Que não tem como. Normal. Danilo, você não tá assistindo, né? Não, né? Mas que faz parte, né? E eu acho que até por esse crescimento. Aí hoje eu evito de vir pro combate. Aí eu. O que eu tô aprendendo com isso? A tudo dai? Graças. Nossa. Graças a Deus. Graças a Deus, eu tô crescendo. Alguma coisa é pro bem isso aqui. Graças a Deus. Aí acalma, aí o coração até alivia. É a maturidade também, né? Porque ninguém cresce só vivendo coisas boas, né? Precisa ter Eu falo até que se a gente, assim, minha filha mesmo estava passando por umas dificuldades na escola, adaptação e tal, que saiu do fundamental e foi pro ensino médio, né? Como se diz, né? Rock and roll. Rock and roll. Aí ela tava, assim, os primeiros meses ela sofreu demais, né? Assim, no sentido da própria adaptação, e ela chegou algumas vezes chorando. E um dia ela chegou chorando e falou assim, eu não entendo por que eu tenho que passar por isso. Aí eu parei, pensei, falei assim, você sabe por que a gente tem que passar por isso? Porque, Giovana, se a gente não passar por dificuldade, nós vamos ser igual bebê para sempre. Nós nunca vamos amadurecer. Então, assim, porque as dificuldades é onde você mede e você descobre a sua força. Sim. Força que você nem sabe que você tinha. Que você nem sabe de onde vem. Então, as dificuldades, ela vem para quando acontecer um problema, a gente não sentar igual um bebê e chorar e saber, não, eu já passei por aquilo, eu vou superar isso aqui também. É simplesmente por isso, para te fazer uma mulher forte. Isso, e as grandes oportunidades surgem aí dessas dificuldades, né? Pelo menos comigo aconteceu. Quando eu saí do meu emprego, eu não atuei na minha área. Como jornalista lá atrás. Eu fui trabalhar com meu esposo, que era material de construção. Trabalhei lá por 9 anos. Isso que você tava falando, que Deus arranca, ele arranca, queima a ponte, fala assim, nunca mais comigo precisou ser assim, porque eu voltei por 3 vezes. Sabe o povo lá no deserto, queria voltar? Você fala assim, eu apanhei pouco, eu vou voltar, porque eu apanhei pouco, eu volto. Aí você vai lá e volta. E aí, no último momento, Deus falou assim, agora eu te arranco. E a ponte? Destruiu a ponte. Agora e me deu uma amnésia, tipo assim, ué, que lugar é esse? A gente pensa que não vai superar, né? E aí eu lembro que quando eu saí, eu fui vender brigadeiro e empada. E eu falei, eu não trabalho aqui não, mas eu vendo pra você. E assim, mas de forma feliz, sabe? Mas assim, claro que aconteceram outras coisas. Meus pais foram embora para Portugal e eu não tinha minha mãe, que era meu suporte. Vocês estão falando às vezes de dificuldade. Meu pai e minha mãe sempre foram assim, e meu esposo, muito suporte para mim. Meu pai falava para mim assim, eu falava, pai, vocês pagaram minha faculdade, existia aquela dor. Eu me formei depois de 10 anos porque eu estava jubilando e eu pensava, meu Deus, uma matéria.
eu tinha perdido e eu falava, não. Aí, o dia que eu me formei, foi um choro, assim, de ver meu pai, o Edinho, minha mãe lá. E, assim, por eles também. E foi um dia tão feliz da minha vida. E o moço passou e eu falei assim, tudo que alguém passar perguntando, eu vou aceitar. Alguém quer ser orador? Eu levantei a mão na hora, porque eu formei com outras pessoas, né? Eu quero e tal, e fiz lá o juramento, na verdade, o juramento. E até fugiu aqui, porque a gente vai lembrando, né, das histórias que vai acontecendo, mas disso, assim, Deus de expulsa lá apoio. da- E o apoio, meu pai e minha mãe. Aí meu pai falava pra mim assim, eu falava, pai, eu me formei e não trabalho na minha área. Ele falou assim, filha, a sua formação foi feita pra você. Aonde você estiver Sim. trabalhando, ela vai te servir. Pode ser atuando como jornalista, vendendo lá no material de construção, isso aí ninguém te tira. Porque a gente tem mania de achar, eu não atuo na minha área, eu não sou advogando, então não posso ajudar ninguém. Claro que você pode, olha o que a gente está fazendo, quantas pessoas nós estamos alcançando. E muitas coisas do que você passou na faculdade, Dayana, né? Eu e a Grace. Então, assim, isso, né, de ser apoio, eu sempre falo, assim, no programa, eu sempre falava muito, vamos apoiar as outras pessoas, com palavras, com atitudes, não é ser Deus na vida de ninguém, porque às vezes você quer tomar o lugar de Deus, nossa, eu vou fazer isso aqui, não. Essa dificuldade que foi que sua filha passou, hoje ela deve estar assim, ó, há anos-luz, super madura, te ensinando um monte de coisas. Um monte de coisa. Não, esse amadurecimento, ela trouxe isso e depois ela chegou a falar, ela falou assim, nossa, mamãe, foi muito bom, porque assim, eu passei por isso, mas eu vou levar isso pra minha vida. Aí eu até falei pra ela, e foi uma situação tão besta, ela estava na turma e era horário de recreio, e aí ela tinha um borrifador de água que o professor utiliza para apagar o quadro, e os colegas estavam ali brincando, não sei o que, e brincando com esse borrifador, e passou para a mão dela uma vez. Nossa. Adivinha quem foi que A levou ela? batata quente. Adivinha quem foi chamada nessa... E ela nunca tinha tomado uma Tadinha. advertência na Nossa. vida dela. Nunca. Sempre, assim, aquela coisa. Ela é muito Foi o Caxias. envergonhar. E aí ela ficou assim, sem entender por que aquilo estava acontecendo. Aí eu falei pra ela, falei assim, Giovana, vamos imaginar a seguinte situação. Não adianta a gente falar que você não estava participando, mas você estava lá. Isso. Não é porque você pegou uma vez que isso te exclui. Então, isso, você vai lembrar disso, por exemplo, quando você estiver, por exemplo, com seus amigos e alguém, por exemplo, te chamar para entrar num carro onde o motorista está embriagado. E aí, você vai lembrar e falar assim, não, porque uma decisão, mesmo que eu coloque a mão uma vez, Não, eu e posso numa sofrer festa em que tá consequência. todo mundo usando droga. Não é? Então, Já é só um pouquinho. Não, eu só tô Só sentada hoje, aqui. só uma Eu vez. só tô aqui sentada. Aí chega a polícia. Exatamente. suficiente. Então, o que eu falei Tudo para bem, ela? você não usou, mas Exatamente. Eu falei para ela, eu falei, isso, Deus está te livrando de coisas muito maiores, em proporções maiores. nossa. Então, fica o aprendizado. Eu não acredito que você passou por isso à toa. Então, que fique a lição. E aí veio uma outra lição para mim enquanto mãe, porque assim, quando ela me ligou, que como eu sei que ela é muito certinha, A vontade é ir lá e brigar com a eu falei, eu vou lá. Vou lá, eu Que esse povo, como assim? A minha filha é ótima. Eu vou lá cresceu a defender. mãe também. Aí, exatamente. Aí na Nasceu hora que a eu fui, mãe. assim, eu parei e falei assim, aí eu cheguei lá, né? Sério, eu juro pra vocês que eu cheguei pronta pra argumentar, ainda mais que é advogado, né? Claro. Tudo uma defesa. E aí eu cheguei lá, né? Já cheguei realmente assim, aí, na hora eu peguei, veio uma coisa, Deus, né? Espírito Santo fala com a gente. Ouve, só escuta. Fala nada. E não, tipo, não protege. Só ouve. Ela falou, a moça que relatou a situação, né? E a Giovana aqui do lado, e chorando. Acho que ela olhava pra mim e falava assim, só não vai fazer nada, não. Tipo, Eu falei, eu tô fazendo. O não fazer nada, às Foi vezes, fazer deve fazer bem. muito. Nossa. Porque a gente tem isso, essa coisa, às vezes, da gente querer proteger os nossos filhos, e a gente acaba protegendo demais, e é igual você falou, querendo fazer o papel de Deus. Sim. Deus poderia estava tratando ela em uma situação, dando um ensinamento. Aí vem a mãe, Se você não Tira- escuta a voz do Espírito Santo ali, você Sim. ia e aí interferir vem, na como se diz, vontade a mãe dele. galinha choca, que a gente é mesmo, querendo proteger a cria, porque não tem jeito. Então, foi aonde Deus falou, não, espera, tipo, não é a sua vez, é a minha vez de tratar com ela. E é pro bem dela. Então, ali eu realmente vi que tem situações em que a gente realmente você tem que
como se diz, parar, pensar e entender o que Deus está querendo te mostrar com aquela situação. Você vê Sim. uma situação tão boba, Pequena. tão pequena, e ela tá com quase 16 anos. Então, assim, isso veio numa fase muito importante. Ela aprendeu, ela falou, agora eu aprendi. Uhum. Então, realmente, assim, eu não adianta, é igual aquela questão mesmo que a Bíblia fala, né? Não assentai-vos na roda dos escarnecedores. Uhum. Tem muita gente que é assim. Sim. Não, eu não tô fazendo, mas tá lá, Uhum. tá junto. Uhum. E o não fazer, igual eu falei, às vezes você tá ali, tipo, o que a gente fala que é o que tá ali em cima do muro, não se posicionar, te prejudica. É muito importante, Natália, falar para as mulheres, né? Sobre. Porque a gente sempre fala, eu vejo aqui, nós quatro, todas falaram, né? Sobre Deus, essa questão da espiritualidade. Eu tenho falado muito sobre isso, a inteligência emocional e a inteligência espiritual, né? Deus, ele é um pilar, ele tá em primeiro lugar. E eu vejo que às vezes as mulheres acabam perdendo a força por não encontrar isso em Deus também. Porque aqui todas nós somos formadas, todas aqui contou história, né? Nós estamos contando histórias de sofrimento também, de dor, de vida real mesmo, de erro, de escolhas, acerto. de decisões. Ultimamente eu tenho me deparado com decisões que pra mim, às vezes, esses dias eu chorei no carro, falei, nossa, que decisão difícil. Por que, Deus? Eu tenho que tomar essa decisão agora mesmo? Então, tipo, e aí nessa hora é importante a mulher entender que é o empreendedorismo, a mulher precisa buscar ser forte, cuidar da família, cuidar dos filhos, são os desafios. Mas nós podemos buscar essa força também na terapia, na ciência, mas também em Deus. E aí entra a questão da espiritualidade. Então, muitas vezes, principalmente depois da pandemia, após a pandemia, né? A mulher perdeu, né? Eu mesmo, na pandemia, eu me afastei muito dessa questão, tipo, tem que ir na igreja todo. Às vezes a gente pensa assim, é brincadeira, né? Você ir na igreja todo domingo, tanta coisa que eu tenho pra fazer. Domingo eu vou no clube, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas, gente, eu aprendi uma grande lição na pandemia, que todo domingo, que seja no meio da semana, não sei, o dia que você tiver tempo, né? Mas que você escolha um dia da semana para buscar essa conexão. Essa conexão, ela te renova, ela te faz bem, ela faz você ouvir uma voz. Às vezes a mulher tá... É o marido ligando. não, fala pra ele. No meio da minha fala. Tô deletando ele. Tô deletando ele aí de novo. Pois é. Então, a mulher buscar isso, porque eu vejo que eu venci muito, Natália, por sempre, desde a minha infância. Eu sempre tive uma conexão muito forte com Deus. Eu lembro uma vez, desde bem novinha, eu sempre sonhei, né? Eu lembro um dia de acordar de madrugada e falar assim, pai, eu sonhei que roubava sua caminhonete. Na época, a caminhonete boa era D20, né? Naquela... D10, Ele tava tão empolgado, tinha comprado uma D20, ele era comerciante, aquilo pra ele era o céu, né? E aí eu peguei e falei assim, eu sonhei que roubou sua caminhonete. Aí ele, menina, fica quieta, vai dormir. Sempre o adulto, às vezes, ignorando o que a criança tá falando, né? Vai dormir. E aí ele foi levar, minha avó tava com câncer, né? Já bem de idade e tudo, foi levar ela no hospital. E aí, naquele dia que ele foi levar ela pra fazer quimioterapia, ele voltou, a caminhonete não tava lá mais, não tinha seguro. Então, aí roubou a caminhonete dele. E aí, o que acontece? Desde a minha infância, eu sempre fui muito sensível para isso, para ouvir, né, aqui dentro. E toda mulher, a mulher que quer vencer, a mulher que realmente quer vencer na família, no empreendedorismo, no trabalho, não sei, cada um tem uma missão e um propósito. Ela precisa se alinhar a esse pilar que é buscar desenvolver essa espiritualidade, porque isso gera, principalmente no momento de dor, de fracasso. Então, assim, eu falo, se eu sou a mulher que eu sou, se eu venci, se eu tenho alcançado lugares, é porque eu venci as minhas dores buscando isso em Deus. Então, isso é muito importante pra gente falar para as mulheres também, né? Não, com certeza. E esse pilar, que é igual você falou, que realmente a gente precisa ter essa conexão, a gente precisa, às vezes, nos voltar para dentro de nós, né? E buscar isso mesmo. Que eu falo, às vezes, tem hora que a gente tem que deitar no colo mesmo de Deus, porque a gente também precisa. Sim. Né? E é deitar no colo e chorar, e chora o que você tem que chorar. Você, como se diz, fala o que você sente. E se não conseguir falar, também não fala nada, porque tem hora que a gente nem consegue falar e só chora. Mas uma das coisas que eu falo, assim, até as pessoas mesmo, assim, nossa, eu perdi meu pai aos 13 anos de idade, de uma forma, assim, muito trágica, que foi numa manifestação do transporte alternativo aqui em Goiânia. Meu pai foi trabalhar, saiu de manhã e ele, durante essa manifestação pacífica, um policial se exaltou e disparou uma arma, que seria uma arma de efeito oral, ela acabou perfurando. Nossa. Por pura imprudência mesmo, e não se sabia que causaria aquele efeito.
E aí, eu com 13 anos, eu passei por essa situação e, assim, minha mãe sem estudo nenhum. Meu pai era o único que tinha até a 5ª série e virava e falava assim, você tem que ser alguma coisa. Você trabalha, se forma, não dependa de ninguém, tem que ter suas coisas. Na hora, ele vendia, trocava carro e vendia os carros dele, por exemplo, que ele pegava, assim, esses carros mais baratos para vender gambira, né? O famoso Garageiro, né? gambireiro. O famoso gambireiro do Catireiro. passado. Porque meu pai teve uma história de vida muito bonita, foi vendedor de bombom no terminal, ele conheceu minha mãe vendendo bombom no Ai, terminal. meu Deus. Então, dentro do ônibus. E aí, depois disso, ele veio adquirindo as coisas. Então, sempre foi comerciante, trocando, vendendo. E depois começou com esse negócio de comprar um carrinho e vendia, né? E aí, ele sempre chamava a gente, assim, sabe? Nós somos 3 meninas. E aí, ele trazia e falava, olha, vem cá. Não, aí a gente, mas por quê? Não, é só para vocês verem como que eu vou negociar. É só para vocês aprenderem. E ali, tipo, realmente, ele era realmente, digamos assim... o meu exemplo no sentido de força profissional. Claro que a minha mãe vinha trazendo uma bagagem, uma estabilidade do lar né, em relação a isso, mas ele era, como se diz, o super-herói que eu olhava e falava assim, não, tá tudo certo, pode acontecer. Aí vem, do nada, acontece isso, né? Deus sabe o porquê. E acontece essa tragédia. Depois disso, aos 17 anos, eu me casei. Hoje eu tenho esse conhecimento de que foi, até esse casamento precoce foi em razão de uma carência que eu tinha, que eu buscava realmente ter essa figura masculina no sentido de proteção, né? E acabou-se, né, tendo um divórcio depois de 10 anos. E aí, então, 2 filhos, divórcio, como se diz, nada é igual você falou, não é fácil para ninguém. Não é porque para mim é difícil, para todo mundo é difícil. Cada um com as suas dificuldades. Mas uma coisa eu sempre coloquei na minha cabeça. Eu sempre tive muita clareza, assim, de definir um propósito. Qual que era o propósito? Porque quando você tem propósito, você não muda. Não muda. Pode acontecer o que Você for. não negocia. Você pode até recuar. Você pode até, igual você sentar e falar, como que eu vou fazer? Mas você não desiste. Não. Então, as mulheres, é igual eu falar, além dessa questão de você realmente olhar e ter essa base dentro de você, defina o seu propósito. O que te move? O que faz a Janaína não desistir? O que te faz levantar da cama? Aconteceu algo muito interessante. Meu primeiro merchan, quando você tem um programa, o que você mais quer é um merchan, né? E eu não negocio, assim, algumas coisas não são... Na verdade, o que são os meus princípios são esse pronto. E aí, o primeiro merchan me ligaram falando assim, Janaína, tem um merchan aqui para você fazer de cerveja. Falei, não faço. Eu pensei, oh, Deus. A primeira coisa que eu fiz, falei, não faço. Ele, não, tudo bem, você tem o direito de escolher os seus merchans. Falei, não faço. Mas eu fico vendo essa tentação, tipo assim, é só um merchan, né? Vou fazer, né? O que que tem? Então, assim, é nessas brechas do que tem que a gente vai caindo e vai perdendo a identidade. De, tipo assim, começar de um jeito e quando você vê, quem é a Janaína? Eu entrava aqui no perfil dela, vi ela desse jeito, agora ela já... A gente faz isso com algumas pessoas que a gente segue. Sim. Até falei pra Dayana outro dia, eu tenho 30 e poucos mil seguidores, eu sei que poderiam ser mais. Mas os meus valores estariam lá se eu tivesse mais seguidores? Então, Não, assim... você falou deu Ibope lá, quase 1 milhão de visualizações. Numa dancinha. Uma dancinha. Faço receitas gigantescas, assim, depois de família e tal. Uma dança, fui com o entrevistado, a gente fez uma dança, quase 1 milhão de visualização de uma coisa que você fala assim, não, gente. Então, assim, o que a gente está negociando, o que a gente está deixando para se parecer com o outro, né, disso. A Dayana fez algo que eu admirei, assim, um dia desses agora, uma pessoa queria trocar lá as ordens no Instagram dela. E para mim foi muito, sabe aquele testemunho? Porque não adianta nada, a gente falar um monte de coisa aqui para vocês, e aí você seguir a Grace, seguir a Natália, a Dayana fala assim, ela falou... Mas a bio dela tá invertida, né? Tá errado. Ela queria trocar, colocar primeiro lugar como deputada, candidata a deputada. Ela falou assim, não quero. Ah, mas então você não quer ganhar? Mas é só até o dia da eleição? Não, eu não quero. Mas é só mais 2 semanas. Eu falei, não vamos trocar o lugar. É depois daquela ordem que eu te falei. Né? E existe uma ordem. Por 40 anos eu vivi a minha ordem, né? Eu vivi os meus, do meu jeito. Só que agora Deus me falou que é assim que eu tenho que fazer. Independente se eu vou ganhar ou não. Que ela foi contundente também de falar assim, então você não quer, então você não quer ganhar? Então você tá lá pra baixo, ela...
Não, tipo assim, pode ser. Não é isso, é o propósito. Ela tem Não o é que propósito estamos dela. lutando para não ganhar, tipo assim, tanto faz. Não mas é se for isso. da vontade de Deus, não é isso aqui, porque eu já sei qual que é a ordem, né? É. O que é ele, De né? E prioridade. realmente a gente... Porque da gente ficar negociando. Agora eu troco, agora eu venho pra cá, agora eu jogo aqui, descarta a agressividade. vai dar ibope aqui, fazer Vai dar isso, né? ibope. Isso, foi bem isso que aconteceu comigo também em relação ao Instagram. Quando eu brinco, eu falo que Deus puxou meu cabelo, porque foi verdade mesmo. Deus falou assim: onde é que você está indo, Grace? Volta aqui. Volta. Você vai se perder. Uhum. Aí eu falei, tá bom. Aí foi quando eu até mudei a minha identidade lá, né? Eu gosto de falar, eu gosto muito de trabalhar com famílias cristãs também, porque aí você consegue também ajudar. Igual, por exemplo, já teve mães que o que eu falei aqui, eu falei no consultório. Falei, olha. Você tem ido à igreja? Não importa qual igreja que você está indo. Eu quero saber se você tem levado isso para sua casa. Traga essa paz e tudo. Então, já falei isso no consultório. O Augusto Cury, aquele livro Jesus, o Maior Psicólogo, é uma história que eu escutei pouco tempo atrás, eu achei incrível. O cara é psiquiatra, formado, renomado, tá tudo ali, tá todo dia no consultório, ele é médico. Um dia ele virou pro paciente, a pessoa me contando que teve na consulta com ele. Eu acho que você tá precisando, sabe o quê? Buscar Jesus e tal, e orar e rezar, não sei, orar, rezar, o que vocês quiserem fazer. Mas isso é tão importante, né? E aí, o que eu quero falar para as mulheres? Que a base de tudo, eu acredito, hoje, depois de anos estudando, trabalhando com mamães, com papais, com família, com mulheres e correndo aí, eu percebo que... E comigo também. Porque você só pode falar daquilo que você viveu. Sim. E eu vejo, assim, que a minha identidade, ela teve que passar por uma transformação tão grande. Porque a minha mãe, ela brincou muito assim, por exemplo... Inconsciente, né? Sem saber, ela não fez por maldade. Mas ela falava assim... Ela teve o primeiro filho, né? Minha irmã. Depois o segundo, ela perdeu. Aí depois ela não queria mais ter filho, né? E aí ela fala, eu escutei muito ela falar assim, sempre quando a gente ia visitar as pessoas, casa de parente, andava, passeava, no lazer, viajava, aí ela apresentava assim, ó, essa aqui é tal, tal, e essa aqui é a minha rapinha do tacho, mas ela não era pra ter nascido. Por que que ela falava? Porque ela não queria mais. E eu escutei aquilo muito tempo, não era pra ter nascido. E isso pra mim gerou uma cicatriz. Eu só fui entender essa voz na minha fase adulta. Então eu tive que ressignificar a minha identidade. Eu nasci, sim, por um tempo determinado. Então, assim, às vezes você não poder ser você mesmo, você ouvir palavras, as mulheres acabam pegando isso, e aí vira uma crise e você não consegue caminhar, você fica bloqueado, travado. Então, a identidade, a base de tudo é a identidade. Enquanto a mulher não trabalhar a identidade dela, olhar pra dentro e conseguir jogar os lixos pra fora, e entender que ela é capaz, que ela pode, olha, meu Deus, nossa, elas podem, Que ela ela pode, só que a mulher precisa compreender que tudo isso você vai batalhar por isso, nada cai do céu, entende? Então, tipo assim, Deus dá a visão pra nós, fala, a gente ora, reza e tudo, mas deixa eu te falar, você vai ter que se levantar. E aí, só pra terminar, eu lembro que quando eu tava na sala de aula, meio período na escola, e eu sonhadora, sonhando com os meus projetos, né? Eu falo que eu sou José lá da Bíblia, sempre sonhando. Aí eu aprendi que além de sonhar, vamos colocar a mão na massa e fazer. E isso, eu tive esse insight, mudou muito a minha vida. E aí, o que acontece? Eu tava ali na escola. E aí, um dia, eu resolvi fabricar laços. Eu tive tipo assim, vendia acessórios, laços, tiara e tal. E eu ganhava mais com os laços e com as tiaras do que com o salário de professor. Porque o salário de professor é uma vergonha, né? Vamos falar a verdade. E aí, o profissional que mais deveria ser valorizado é o que não é. E aí, eu ganhava mais. E aquilo ali foi só uma experiência. Antes do laço, eu tava com a ideia de fazer alguma coisa para ganhar uma renda extra sem ser o meu salário de professora. E eu lembro que eu fui em Campinas e comprei uma maquete para fazer bolo. Eu tinha pensado em montar uma loja de bolo, sabe? E aí eu até comprei a massa de biscoito, tentei fazer um bolo. E deu tanto trabalho. Falei, nossa, esse negócio é tão trabalho. Falei, não, essa loja eu vou ter que mandar, vai gastar, vou ter que fazer os bolos e tal. Aí eu fui pros laços. Eu falei, não, mas eu só vou saber se a loja de laços pode dar certo se eu for lá comprar, fazer e começar a vender. Aí eu comecei a oferecer para as minhas amigas. Aí uma amiga minha falou assim, nossa, Grace, ficou tão linda, eu quero tal, tal, tal. Uai, tá dando certo. Aí eu passava, sempre andava com um pouquinho no carro, todo mundo comprava, e o lucro era muito bom. Aí eu fabriquei. Então eu falo que eu fui, tipo, sendo moldada ali. E eu também, como você, vi meu pai. Eu via meu pai colocando o preço, como ele era comerciante, né? Colocando o preço ali no arroz. Aí eu sempre no caixa, meu pai dando troco. Aí um dia eu via meu pai colocando, ó, esse aqui foi o valor que eu comprei.
Aí vou ganhar tantos centavos aqui. Aí ele ensinando a passar troco, contar dinheiro e tal. Então eu presenciei muito isso. E aí eu falo que eu fui do bolo, no laço, foram as tentativas. Na minha cabeça, eu tinha que ter ação. Eu tinha que ir lá e fazer, porque não adiantava nada eu pensar. Eu tinha muitas ideias, mas eu não colocava elas em prática. Aí, quando eu fiquei na escola, que enquanto eu ganhava esse dinheiro extra, até me ajudou muito nos meus cursos e tudo. Aí foi quando eu fui fazendo os cursos, eu falei, agora chegou a hora de romper, sair da sala de aula e fazer o que eu quero, que são os meus projetos, né? Empreender na área da educação. Sempre quis empreender na área da educação. E aí eu fui empreender. Então, é um processo. E para isso, eu tive que abrir mão de muitas coisas. Eu tive que investir. Tive que trocar de carro pouco tempo atrás, sabe? Um carro melhor. Falei, não, vou abrir mão, vou fazer assim, porque esse dinheiro da praia e tal. E a gente vai fazendo. Só que o que acontece, Natália? Não adianta ficar olhando a história de outras pessoas, se fazendo de vítima e falando, eu não tenho dinheiro. Eu também não tinha, eu não tinha um centavo. Eu abri o meu consultório sem ter nada. Eu lembro que uma amiga minha ia abrir comigo e ela falou assim, ai, precisa do tapete tal, precisa do quadro tal, não sei o que, não sei o que. Eu falei, amiga, deixa eu te falar, não precisa de nada. Precisa de um papel parede, uma mesa e uma cadeira para as pessoas sentarem, para eu começar. Na hora que começar a entrar renda no consultório, aí nós vamos fazer isso e aquilo. Aí até ela desistiu, porque ela queria ter um luxo que não era a hora. Então eu falei, não, nós vamos começar como uma startup mesmo. Tipo assim, começar pequeno, né? E eu comecei a estudar. Eu não gosto de estudar só educação. Eu amo empreendedorismo, então eu gosto muito de estudar. Eu fui ler Seja Foda, do Caio Carneiro, fui pegar, Primo Rico, escutava muito. Até hoje eu estudo muito. Então, é uma escolha, é uma decisão. Realmente, o sucesso, ele tem preço, é caro, você crescer na vida, você romper é difícil, mas a mulher, ela precisa se levantar. Então, acho que essa é uma mensagem que a gente tem que deixar para as mulheres, né? Eu gosto também, assim, nessa minha transição, a primeira transição de carreira, foi interessante que saiu na mídia e tudo, né? E chegou muita mensagem para mim, eu fiquei meio off um tempo, mas assim, eu via algumas mensagens das mães, porque tá aquela discussão, né? Ah, mulher, o lugar de mulher é onde ela quiser. E, inclusive, se ela quiser ser dona de casa. Sim. Inclusive, se ela quiser ser só mãe, né? O só mãe. Como se não fosse muita Como coisa. se não fosse. Então, assim, desvalorizou aquilo. Tanto é que naqueles dias, assim, eu recebi tanta mensagem de gente falando, Daiana, você tirou um peso das minhas costas. Só de você ter né, voltado pro lar, porque, assim, tem um marido estabilizado e tudo, mas tinha essa cobrança, porque eu formei em direito, mas eu tinha que, mas eu gosto de cuidar da minha casa, eu gosto de cuidar dos meus filhos, mas parece que sempre eu tinha que. Então, assim, vive uma cobrança e um sufoco, né? E se tá tudo certo, se o lar, né, ela e o marido estão conversando a mesma linguagem ali, tá tudo certo, ela tá ali também. Né? Então, ela está capacitando os filhos, 2, 3, tem gente, mãe de 3, essas mulheres maravilha. Né? Essas são as mulheres. Eu falo, gente, não dá tempo de respirar direito, né? E faz um monte de coisa. Então, às vezes, o propósito dela e o chamar dela é capacitar aquelas crianças. Assim, não tem mulher que tá saindo de casa, às vezes, dependendo da condição, para pagar o salário da babá. Então, se a conta não fecha, entendeu? Se você sai, porque, na verdade, você acha que você não quer o trabalho, porque, gente, vou te falar, tem dia que menina, eu falo, nossa... Traz uns processos aí pra mim. Eu falo, era muito mais fácil eu fazer sentença, assim, de 100 laudas. Guerra. Do que, às vezes, estar lidando ali no dia a dia com aquelas crianças. Eu lembro um dia que eu me tranquei dentro do meu quarto. Nossa, eu tive que fazer um desbloqueio do Lourenço depois disso. Eu não tranquei ele no quarto dele. Quer dizer, eu era da psicologia positiva, né? Vou batendo... Gente, mas sabe assim, e não é que trabalhava muito. Se você colocava. Não adianta olhar pra mim, não, porque eu já errei muito também, mesmo né? sendo educadora. Doutora educadora. Ela deu uma olhada pra ele. Não me... Né? Gente, eu fechei a porta do meu quarto, esses meninos choraram lá de fora, e eu paro de chorar. E eu tranquei, mas eu fiquei do ladinho da porta, né? Assim. E eles choravam, e aí eles escreveram uma cartinha. Vai, tá vendo o coração de uma Deus criança? já tá tudo perdoado, morreu na cruz por nós, lavou os pecados, tudo. Então, aí hoje eu falo, depois disso que eu fui reprogramada, e ele ficou, assim, uns 3 anos pra frente, lembrando dessa cena que a mãe fechou a porta do coração pra ele. Gente, 3 dias depois que eu exonerei, esse menino virou pra mim, essas crianças, como se fosse meu, né? Mamãe, até que enfim você chegou. Não foi, mamãe, até que enfim você voltou. Volta quem sai, volta. Chegou é quem não tava lá. Aí eu, filho, amém, mamãe nunca mais vai embora. E ó, você lembra aquele dia? Aí eu fui ressignificar aquela cena. Aí eu sentei do lado, né, na porta lá do meu quarto, abri a porta, fechei a porta e falei, filho, pode bater.
filho, pode bater. Eu tive uma orientação, né, de um Aham. coach pra eu fazer, de um coach. Não, mas assim, teve uma orientação nesse sentido. Aham. Pra eu desbloquear Sim, isso. ressignificar. E aí, ressignificar. Aí ele batia, e eu, filha, a porta tá aberta. Pode entrar. Pode entrar. Que lindo. Fiz isso umas 3 vezes, acho que vou até fazer de novo. Agora eu tô lembrando aqui, pra não O que que eu ficar tenho com que fazer peso, né? com a blusa que eu rasguei? Com a blusa que eu rasguei. Vou marcar uma consulta. Vou lá marcar no uma consultório. Não, aí essa ressignificação foi nesse momento. Aí ele abria e eu abraçava, filha, a porta do coração da mamãe vai estar sempre aberta para você, sempre aberta. Gente, o que eu fazia com a Liz, mas eu fazia com a Liz, eu dava curso também. Eu tinha um curso preparatório para concurso, eu tava passando gente para juiz, a minha filha não tava sabendo ler. Nossa. Aí eu sentava ela no colo e falei, não, eu tenho 1 hora pra gente terminar a tarefa, minha filha. Vamos, desenrola. Tem paciência. Desenrola. Então, Tratando não ela tava, como um né, produto, como se fosse trabalho. Não, trabalho. tem 1 hora pra finalizar. E um dia eu falei, para com isso, para de preguiça. Eu não conseguia passar pra ela o amor que eu tinha pra estudar. Eu Uhum. amava estudar. Falei, como é que você não gosta de Mas você estudar? teve um igual eu?" insight top, porque esse é o insight. E aí eu pus ela no colo, falei, gente, mas como Pegou é a que você... visão. Que preguiça. Da hora assim, eu falei, fiquei brava assim, ela olhou pra mim, gente, Uhum. mamãe, é porque tá difícil. Ai, ô filha, desculpa, perdão, minha filha, perdão. Porque eu achava, e hoje eu falo, mas hoje eu falo pra ela, eu falo, filha, você errar lá na prova, coisa que você sabe, vai chegar lá em casa e vai apanhar. Mas não bato, gente, mas assim, eu falo brincando, mas entendendo que, ó, não é, eu sei que não é mais assim a questão da preguiça, mas Uhum, sim. desatenção, Não, criança não tem assim, preguiça, gente. né? Criança A gente faz tem. atenção. Aham. Mas aí eu né, Uhum. enxergava, mas ao mesmo tempo não enxergava. Às vezes pro filho do outro eu enxergava, mas É o fácil, meu filho, eu gente, não, enxergar os treinos do filho no dos filho outros dos é outros, fácil É. demais. lá, né? Você sabe o que acontece? Vou falar bem rapidinho. Você tá lá na empresa. E aí, seria- aí só pra Ah. fechar, assim, porque o raciocínio Aham. eu falei um negócio, aí quando eu fiz essa oração, eu comecei a Aham. falar, Senhor, coloca o meu coração onde precisa estar. Ah, sim. Coloca o meu coração. Aí tanto é que assim, saiu total, né, das outras Uhum. coisas, e aí foi muito forte em cima dos meninos. E aí naquele Uhum. mês eu falo assim, eu até dei leite, né, no mês. Assim. Meu menino com 5 anos, eu achei que eu tava grávida. Nossa. Então, assim, aí eu só entendi que, independente de você ser ou não outra carreira, né, é assim, Senhor, coloca o meu coração onde precisa estar. E eu sou a mãe da Alice, segundo o coração de Deus. Hoje eu sou a mãe do Lourenço, segundo o coração de Deus. A esposa do Danilo, segundo o coração. A candidata a deputada, segundo o coração de Deus. Amém. Que Então, lindo, isso mesmo. né, vai. Hein, Dayana, às vezes, por exemplo, você é minha funcionária. E aí você não conseguiu entregar um resultado e eu te chamo e falo assim, "Não, você é muito preguiçosa. Como você se sente?" Não, falta Deixa eu te de... falar, Dayana, você nunca entrega. Você combinou ontem, até agora. Deixa eu te falar. Não, ó, você é muito preguiçosa. Você é muito preguiçosa. Você é muito vamos mudar o preguiçosa. Aí aqui, por exemplo, a Janaína perguntou, né? Seria interessante você pedir perdão em algum momento, se você estiver com ela, buscar um diálogo e falar, filha, lembra aquele dia? Porque, assim, os pais, eles pensam que, por conta da nossa autoridade, pensa que vai perder a autoridade, não é nem o autoritarismo, que já é pior, dá outro podcast. Mas a autoridade pensa que vai perder a autoridade se pedir perdão. Pelo contrário, se você pede perdão e se você é gentil com o seu filho, se você tem... Gente, como que um ser humano, ele se torna alguém empático? Quando ele cresce em um lar que existem pessoas empáticas. Por exemplo, é simples ensinar isso aqui. Daria uma sessão lá no consultório. Minha filha derrubou o copo. Quebrou. Filha, isso acontece. Ah, não, é desastrada, porque não sei o quê, você não presta atenção. Não, filha, você quebrou, eu vou te ajudar. Mas quando quebra 10 vezes. 10 vezes. Você vai ajudar 10 vezes. Amém. E vai ensinando. E aí, o que que acontece? Você quebrou, eu vou te ajudar, nós vamos jogar, tal. Você machucou, mas o que que acontece? Quebra, estraga, rasga o caderno, sumiu um negócio. chão, Minha filha quebrou minha garrafinha de acrílico. Eu tinha comprado uma novinha pra ir pra academia. Nossa. Aí ela pediu emprestado, eu não tinha usado. E aí eu ensino pra ela que não tem esse negócio de egocentrismo. Não, não, eu te empresto, eu nunca usei, mas isso aqui pra mim é uma coisa... Eu te empresto, eu não tenho muito apego a essas coisas. Emprestei, ela levou, correu, caiu e quebrou. No primeiro dia, ela voltou, ela já me conhece. Ela falou assim, ela fez assim, mamãe... Aí eu olhei pra ela, falei, nossa, minha garrafinha que eu acabei de comprar. Aí ela é. Mas olha, eu já sei que você não vai brigar. Porque isso aqui, né, mamãe, a gente compra outra e tal. Eu falei, filha, como você não fez, né, foi de propósito, maldade, então tá tudo bem, não tem problema. A mãe vai jogar fora, porque essa aí realmente não presta mais. E eu vou comprar outra, tá tudo bem.
Pronto. Então, ela entende que comigo ela tem um canal de comunicação, ela tem abertura. Então, se hoje eu tô tendo essa questão da garrafa, no futuro é coisas mais sérias, ela vai ter prazer de me contar. Por quê? Porque eu estou pronta pra ouvir sem julgamento. Não, E eu aí- achei bonitinha a Alice, que aí Que? era conflito lá e tal. Aham. Aí ela chegou à noite, E eu, não, mas que enjoo também. Tem hora que você vai no menino, você tá enjoo. A gente fala muito isso, Aí, isso gera insegurança. Agora, né? Aí ela chegou lá, tô tomando banho. Se você me pedir perdão primeiro, eu peço pra você também. Ô, egozinho, né? Amor, mamãe pede perdão, perdoa, mamãe. Isso. Mas isso é uma mãe que tem sabedoria, porque outra mãe no seu lugar Não, talvez e outra falaria Fala, assim. não, eu tô de mal, de Você É. se respeita. Eu sou a mãe aqui. Eu não fiz nada de errado. Gente, aí tudo isso aí entra na porque mulher que a transformou. gente chega. Porque aí, sabe o que eu falo? Às vezes a mulher. Eu gosto muito de dar esse exemplo nas palestras, capacitação. Ah, ela é arquiteta. Ela tem que desenhar um projeto. E ela desenhou, o projeto tá lá, desenhou. Aí ela, nossa, será que ficou bom mesmo? Será que fulano vai gostar? Será que meu chefe, será que quem trabalha comigo, equipe, chefe, será? Tal. Aí ela fica lá dentro dela, ela fica se perguntando, não tá bom ainda, vai ter que mexer. Aí ela vai em uma pessoa, o que você acha? Ah, tal, por quê? Porque a insegurança que foi gerada quando ela ouvia lá atrás, você é chata, você não consegue fazer isso, você é preguiçosa. Aquela voz que você fica ouvindo os rótulos, ela gera dentro, ela prejudica a identidade. E eu falo que Deus, ele constrói a identidade. Mas o diabo, desde o início da vida de uma criança, ele tenta matar aquela identidade. Ele faz tudo pra distorcer a identidade de uma criança. Porque lá na frente é alguém que vai dar um resultado, alguém que é uma mulher que vai influenciar. Então, muitas coisas que nós vivemos, né, eu falo Eu que tive que desbloquear o medo, a vergonha, tudo. Pra Sim, poder estar aqui aham, falando que eu vou ser candidata sim. pra deputada. então, A insegurança, enfim. né? Tudo. e aí você pedir perdão, né? Eu o até começo. pedi, Pediu? assim, depois de um tempo. E agora, o que acontece? Tomar cuidado pra você não atrapalhar muito essa questão da roupa. Por quê? Porque eu mesmo, até posso te contar a minha história. Eu tive dificuldade em me encontrar nas minhas roupas, nos meus looks, porque sempre que eu ia comprar alguma coisa, minha mãe falava, não, esse aí não, esse não tá bom. Eu lembro uma vez que eu sou muito decidida, desde criança, é o meu perfil, é sanguíneo, tá na veia. E aí eu fui em Campinas com a minha mãe comprar uma calça jeans, ela ia comprar uma calça jeans pra mim. Eu nunca esqueci isso na minha vida. Minha mãe falou assim, aí eu cheguei na primeira loja, eu sou dessas, eu resolvo rápido, não tenho muita paciência, não gosto de amiga pra sair pra comprar nada, eu gosto de ir sozinha, porque eu sei o que eu quero. E aí eu falei assim, eu gostei dessa calça jeans da primeira loja. Minha mãe falou, não, tá caro e tal, a gente não compra na primeira loja que chega, tem que andar mais. E aí ali eu já fiquei um pouco, eu fiquei um pouco nervosa, porque eu sou sanguínea, eu já queria resolver ali, queria ir embora, não queria mais conversa. Aí eu peguei, ela foi em mais segunda, terceira e tal, e aquilo ali foi me irritando, e eu fui ficando nervosa, eu chorava, aí eu peguei e falei, mãe, Não quero eu mais. quero aquela calça da primeira loja. E minha mãe ficou, né, tipo assim, eu tava desafiando ela voltou, foi voltando, e ela parou lá na loja que eu queria. Ah, menina, você é chata demais, e foi e comprou a calça. O que acontece? Isso prejudica no futuro a mulher, até quando você vai... Por exemplo, eu não entendia por que eu escolhia muita roupa estampada, eu não gosto, minha mãe gosta de roupa estampada, eu gosto mais de roupa lisa e tal. Eu não entendia por que eu tinha meu guarda-roupa cheio de roupa estampada. Aí eu fui entender, fui desbloquear, falei, agora você vai se vestir do jeito que você gosta, do jeito que você quer. Sua mãe Não é fez. minha mãe. Então, isso gera também essa dificuldade lá na frente. Então, pode influenciar muito a identidade da mulher nessa construção. Então, essa primeira infância, gente, é fundamental, sabe? Bom, meninas, até se... Nós nem deixamos a Natália falar, né, gente? Mas eu falo que até, assim, a gente trabalha com podcast, né? Eu trabalho com isso o tempo todo. E eu falo que o host, ele tem que, às vezes, principalmente quando a gente traz um Sim. time de peso, assim, a gente realmente tem que parar pra ouvir, Sim. sabe? Assim, igual eu já tive cliente que falava, nossa, mas eu não consegui falar nada no podcast. Eu falo, não, mas então, se você tá trazendo um convidado, é como se você estivesse recebendo na sua casa. O podcast, ele é isso. Então, assim, é realmente você servir, como se diz, coloca a melhor louça na mesa, né? E faz toda aquela sala que a gente faz. Então, é muito gostoso essa troca. Porque a ideia é essa, é a gente agregar conhecimento, cada uma soma, né, naquilo que pode, naquilo que, igual você colocou aqui, diversas coisas, por exemplo, que está dentro mesmo da psicologia, de estudos mesmo em relação a filhos. Nossa. E a gente precisa disso. Sim. Né? Então, a gente precisa ouvir, precisa aprender. Então, esse é o objetivo. Porque é muito bom. Eu falo, gente, conhecimento liberta. Sim. Não só a palavra, né, a Bíblia, mas O conhecimento. o conhecimento Mas que a foi Bíblia fala instituído sobre por Deus. conhecimento. O Daniel era inteligente. Buscaram 3 inteligentes, que tinham sabedoria. A Bíblia Exatamente. fala sobre conhecimento. O conhecimento liberta. Então, assim, se nós pudéssemos, eu acho que a gente faria igual o Flow, né? Fazer 4 horas de podcast, 5 horas de podcast. Porque é um assunto muito gostoso, é um assunto muito bom. Falar de vida real é muito bom.
né? E eu falo que estamos precisando de se mais acabar, coisas, né? assim. É, todos querem falar mais, vai acabar. Não, mas só para eu finalizar também, assim, minha participação aqui rapidinho. Não, mas ainda vou fazer um bate-bola que você Vai, então. Sério, meu Deus, ai. Não, mas é porque, assim, essa construção dessa identidade feminina, ela tem falado muito no meu coração, que no início você perguntou, né? Assim, e a política nessa história, né? Então, assim, entra até para essa construção desse exército de mães. Eu creio muito, assim, que uma mãe bem estruturada, nós mudamos, nós transformamos o destino de uma nação. Então, assim, eu estou nisso, né, nessa busca, assim, isso, e participar disso aqui, desse encontro, assim, para mim é incrível, assim, de ver que realmente a gente pode mudar um diagnóstico, a gente pode mudar uma geração, né, uma mãe forte, porque o maior, hoje também que a gente tem que ver é a questão das mães solteiras, né? Então, assim, a mãe que não tem a presença do pai, o apoio de um pai, né? E eu creio que, assim, ser voz também por essas mulheres é algo que queima o meu coração. Então, assim, como que a gente vai ajudar essas mulheres? Isso é um outro bate-bola nosso, assim, e contar até com o pessoal que está Acredito que assistindo. deve ter, no seu Instagram, deve ter um pouquinho mais sobre os projetos. Sim, sobre aquilo na que verdade, você... eu tô naquele jeito, assim, Natália. Eu sou uma candidata muito mais de propósito do que de propostas. Uhum. Porque na hora que entrar, como não era um mundo que eu vivia, só que assim, eu conheço essa realidade, porque eu fui juíza há quase 20 anos. Sim. Então, assim, eu sei da mãe solteira que, né, que briga na justiça, né? Então, assim, todo o problema social que deságua lá no judiciário. Então, assim, eu estou indo para uma outra esfera de poder. Estou indo, você viu? Estou indo. Não estou... Nossa, não estou achando que vou. Estou... Amém, né? Ó, estou indo. Não, que palavra forte agora, eu entendi. Estou indo mesmo. Para uma outra esfera de talvez de prevenção até do que vai chegar no judiciário, né? Então, assim, e aí eu quero ouvir. Nós estamos numa candidatura participativa. Então, assim, eu quero ouvir, falar, mãe, o que é? Como que o governo pode te ajudar? Né? De que forma que a gente pode estruturar? De que forma que a gente pode colocar essas mães com essa identidade muito reforçada, né? Muito Como trabalhar, desenvolver desde o a início, mentalidade essas da mãe. crianças desde o início, né? Perfeito. Onde que nós vamos entrar? A educação, né? Vai impactar na saúde, vai impactar lá na Nossa, segurança tudo. pública, gente. É todo um Na sistema. família. E que Criança lá segura, né? em cima, assim, nesse centro de poder, né, hoje no legislativo, eu vejo que antes eu não via. Então, assim, eu acho que hoje realmente, né, esse sair da minha esfera ali do lar, né, e ir para os filhos da nação, eu vejo como um propósito mesmo, né, e como um instrumento. Sensacional. Essa é a minha fala, gente. Eu já encerrei também. Não, peraí. Ai, meu Deus. Já pedi Vamos, voto. pra gente encerrar, assim, pra gente fazer uma... Como se diz, vamos fazer um bate-bola aqui, né? Ai, meu Deus, tô com medo. Não, mas algo bem simples. Eu quero, Cozinhar é enquanto mais isso vocês vão fácil. pensando, eu vou fazer com a Grace aqui primeiro. Mesma ordem. Que sacanagem, gente. Pela mesma ordem Isso, eu do acho. início, vamos lá. Não, mas é simples. Então tá bom. Na verdade, assim, um recado no sentido de uma dificuldade e uma superação. E o que você quer falar para essa mulher que está te assistindo hoje? Qual recado você daria? Nossa, qual... Então, é como se a gente colocasse assim, você, né, estentado num café. vai fazer O que chorar você me agora, pergunta? né? E a mesma coisa para todas um recado vocês. para essa mulher. Isso, se você quiser falar de uma dificuldade pessoal que ficou mais marcada na sua vida e a lição de superação que você pode trazer para essa mulher, um recado para ela. Assim, algo que marcou, eu acho que pode ser uma mensagem que eu vou levar mais à frente, que Deus tem falado muito no meu coração, foi, tipo, eu sofri muita rejeição. Tipo assim, acho que até pra nascer. Tipo assim, minha mãe nem queria ficar grávida. Então, eu sofri muita rejeição. No entanto, eu gosto muito daquele livro da Joyce, que fala sobre rejeição. Não sei se pronuncia Meyer, não sei como é que pronuncia. Mas ela tem um livro sobre rejeição. As raízes da rejeição, sabe? Ou ela te destrói, ou ela te faz ser forte. No meu caso, eu consegui ser forte, eu consegui vencer, porque eu sempre tive Deus na minha vida. Mas pode destruir também. E aí, ninguém tava comigo. Aonde eu falava com alguém, ninguém queria me ajudar no meu projeto. Tipo, muitas portas bateram. Eu lembro que quando eu fui pedir demissão da escola, eu falei, não, calma, a gente pode fazer parceria, que não sei o quê. Eu fui confrontada pra insistir pra ficar, porque eu era excelente no que eu fazia, tinha muito potencial. E ninguém, tipo, me ajudou. Eu tive que vencer sozinha. E hoje eu me sinto assim,
Nossa, dentro de mim, eu falo, agora todo mundo tá... Não porque eu quero mostrar para as pessoas, porque isso é uma conquista minha. Agora todo mundo vai ver que deu certo, que o negócio foi, mas porque eu lutei, eu batalhei. Então, assim, uma dor foi não ter conseguido, não, as pessoas não entenderam o meu projeto, mas até nisso eu acredito que Deus tinha algo, porque era algo que era para mim viver, mas eu fui forte. Agora, as mulheres às vezes acabam desistindo, né? Eu não desisti, eu não desisto nunca, Natália. Se qualquer coisa que você colocar na minha mão e se aquilo for algo que tá dentro do meu coração, meu sangue ferve e eu falo assim, isso aqui vou fazer, vai dar Se certo. tem uma mulher agora que tem esse mesmo sentimento que você tinha, de rejeição, Uhum. porque isso é muito forte, Nossa. né? E às vezes a gente, assim, igual para nós, quando nós estamos aqui, a gente não tem uma noção tão real da particularidade de cada um. Sim. Até tem coisas que eu quero contar mais à frente, nem posso falar agora. E então, assim, pode ter sofrido rejeição do marido, Sim. rejeição do pai, rejeição da mãe, enfim. Que recado você daria para essa mulher que tem esse mesmo sentimento de rejeição? Qual palavra você diria para ela? Ó, hoje? primeiro essa mulher precisa buscar a essência dela, algo que tem dentro dela. Todos nós nascemos por um propósito. Deus não cria ninguém. Ninguém nasceu à toa, gente. Todo mundo tem um propósito. Então, essa mulher, o que eu vejo das mulheres? Elas não conseguem acessar o propósito, porque é muito difícil uma pessoa acessar o seu real propósito. Então, primeiro, Sim. buscar ajuda para acessar esse propósito, que seja de um profissional, que seja de alguém que você sente que é luz na sua vida, alguém que vai te dar uma palavra, porque às vezes a pessoa pode ser treva, mas também é luz, né? Tem gente que é treva, às vezes, lança uma palavra errada na sua vida. E é você buscar. Gente, a resposta tá dentro. A resposta tá aqui dentro. É porque às vezes a gente quer buscar também tanto que a gente não escuta. Então, a pessoa ter coragem, igual a Janaína falou sobre pegar emprestado. Eu liguei para uma amiga minha que era advogada, falei, olha, sabe aquelas camisas que você usa na audiência, tal? Eu não posso comprar roupa agora e eu vou fazer um ensaio fotográfico. Eu mal tinha o dinheiro para pagar um ensaio fotográfico, mas ali na minha mente eu ia fazer. Ela foi e me emprestou, passei na casa dela um dia, maquiada, toda arrumada, peguei aquele tanto de roupa e fui pro ensaio fotográfico. Eu nunca vou esquecer disso na minha vida. Porque a pessoa tem que olhar e querer resolver o problema. Agora, se encontrar mais problema na situação, então acho que a mulher, ela precisa buscar a essência, não ter vergonha, porque desde a infância a gente escuta assim, ó, cuidado com o que fulano pensa de você. Ó, fulano, tá vendo o que você tá fazendo, viu? Ó, tá fazendo isso. Aí, lá na fase adulta, a gente tem vergonha de buscar o recurso. Então, assim, eu não tenho vergonha, Natália, de pedir nada pra ninguém. O que eu precisar, se eu precisar de você, eu vou te pedir. Se você puder me ajudar. Ah, não, Grace, não posso. Não, outra pessoa, vou pedir pra outra pessoa. No livro do Napoleão Hill fala sobre isso, de grandes teóricos falam sobre isso. Então, é a mulher buscar. Ó, nesse negócio de não dou conta, não tem dinheiro, não. Você quer vencer na vida? Você vai ter que lutar. É isso. É. Janaína, Vota em mim, vota em mim. cola em mim. Janaína, uma dificuldade que marcou você mesmo assim na sua trajetória e a superação, trazendo um recado para essa mulher que está em casa. Na verdade, eu sempre lidei com a minha vida de uma forma muito leve, assim, sempre. Mesmo nas maiores dificuldades, nos momentos que eu pensei assim, meu Deus, e agora? Que eu achei, né, que eu estava sozinha, a gente nunca tá sozinha. Então, eu queria muito que vocês, mulheres, entendessem isso. A gente nunca está sozinha, nunca. Um dia eu ouvi uma frase de alguém perguntando assim, quem inventou a lâmpada? Todo mundo sabe, né? Quem inventou a lâmpada. E aí, sabe por quê que a gente sabe o nome dele? Porque ele não desistiu. Só por isso. Então, assim, para eu saber o nome da Grace lá na frente, da Dayana e da Natália, vocês não podem desistir. Então, a gente não pode desistir do que Deus colocou a gente para fazer. Porque, assim, Deus plantou cada uma de nós em um lugar. Eu plantadinha lá na minha cozinha, eu sei que eu faço a diferença lá dentro da cozinha. Naquele lugar lá, eu recebo mensagens que transformam a vida de muitas pessoas. De assim, você tá mudando aqui dentro da minha casa, eu não cozinhava para minha família. E assim, porque às vezes a gente se sente menor. E eu faço questão de falar que eu sou a cozinheira por paixão. Que realmente é essa paixão, mas pode ser a passadeira de roupa por paixão. Graças. Minha mãe sempre amou passar as nossas roupas. Eu falo que ela sempre passou lençol, passava as roupas íntimas. Então, assim, não queira talvez, eu quero estar naquele lugar para ser vista. Você pode estar neste lugar, levantando esses filhos da nação aí para ser uma juíza, uma jornalista, uma advogada,
né? Então, a gente pode aqui, onde você está. Você não precisa... Claro que, eu sou muito sonhadora, sonhava com esse programa, eu me via. A gente precisa, assim, sonhar. Só que cada um vai ser plantado num lugar. Não serão todos médicos, não vão ser. A gente precisa de todas as profissões, precisamos de todas as pessoas. Então, é entender mesmo que mesmo no meio da dificuldade, nós não estamos sozinhos. Então, se você não desistir, lá na frente, seu nome vai ser lembrado por muitas pessoas. É isso. E quem que inventou a lâmpada? Só você. Ninguém respondeu, né? Sua vez, Daiane. Oi. Eu vou confessar para vocês que o meu maior momento de dificuldade está sendo exatamente agora. Nossa, então pronto. Tá, assim, acompanhe os próximos capítulos da novela. Parece que, assim, a gente caminhou... Eu lembro na infância, nós tivemos tempo, dificuldade, mas, né, como criança, a gente supera fácil, né? Minha mãe viveu aquele tempo com muita dificuldade, meu pai com depressão, meu pai, a gente, né, viveu com ele ali uma tentativa de suicídio. Então, assim, foi muita superação para eles, mas eu era criança. Então, né, as feridas foram curadas, assim. E um ponto importante, que eu acho que é outro pode, que é abuso sexual. Então, isso aí, inclusive, né, a gente revela em outros momentos, mas, assim, é uma dor que, às vezes, muitas pessoas, muitas mulheres, eu falo, existe uma estatística de que 80% das pessoas foram abusadas de alguma forma, especialmente quando criança. Então, isso aí também é um ponto de superação muito grande, mas hoje, para mim, é falar assim, é esse momento que eu estou vivendo, que não falo dificuldade, porque eu vivo o reino de Deus, eu vivo na paz dele, que excede todo entendimento, né? Eu vivo em alegria, né, do Senhor, e eu vivo em justiça, que o reino de Deus é isso, né? Então, hoje o recado que eu tenho para essas, principalmente essas mães, né? Eu falo que às vezes nem é mãe biológica, mas é mãe em espírito, é mãe, né, de coração. É falar, eu ouvi essa frase bem na minha transição, nesse período, da Flávia Teodoro. Nada como uma mulher, uma mulher curada aos pés de Jesus. Então, se a gente tem ele, se a gente se sente perdoada, amada, protegida, acolhida, né? A gente tem tudo. Então, assim, é viver mesmo, né, o reino dele aqui. E é isso. Então, minha mensagem para vocês, né? Para vocês que estão aí nos acompanhando, é sobre isso. E assistam os próximos capítulos. Virão outros. E você serviu a gente brilhantemente, viu? Obrigada. Obrigada, Natália. Né? Foi muito Que é isso, especial. meninas. Eu que agradeço. Foi incrível, sensacional. Acredito que a gente vai fazer diferença na vida de pessoas ali, mulheres. Eu falo que o podcast, até as pessoas falam assim, nossa, mas você tem uma preocupação se muita gente vai assistir? Quantas pessoas vão assistir? Eu falo o seguinte, se eu conseguir fazer algo por uma, eu já estou no feliz. coração de um, né? Eu não preciso de muitas. É uma só que precisa ouvir o nosso E às vezes recado. Deus faz esse podcast aqui só para uma. Só pra Ele uma, precisa né? transformar a Gente, vida eu só arrepiei de aqui uma. agora. Porque ele é Exatamente. essa pessoa. Então, e eu tenho uma coisa comigo que eu falo o seguinte, a gente não tem que, quando Deus fala e toca no seu coração e coloca um sonho dentro do seu coração, como, por exemplo, esse podcast, muitas vezes, no início, eu cheguei a pensar, falei, mas eu nem tenho tanto seguidor na internet, eu nem sou do Instagram, nem sou blogueira. Como, onde que eu vou encontrar, como que as pessoas vão me seguir, enfim, como que vai ser isso? Só que Deus, ele não te pergunta isso. Ele apenas pediu para você ir, então faz a sua parte. Apenas se dispõe a fazer. Faça aonde vai chegar, aonde a mensagem vai chegar, isso é um papel dele, porque a semente, a palavra lançada, ela não volta vazia. Nossa, que lindo. Se ela não volta vazia, não é papel nosso. Gente, Preocupar loucura, onde ela vai né? cair. Podcast. O terreno fértil, a terra fértil, Vai Deus está colher. preparando. Então apenas vamos nos dispor, né? Que é isso que ele pede. É colocar o pé que Deus vai colocar o chão. E Deus, ele é Exatamente. movimento. Por isso que eu falo, as mulheres precisam se movimentar. Eu aprendi isso e, gente, isso é incrível, porque o movimento com Deus ali, o negócio prospera. O negócio dá certo. Exatamente. Então, muito obrigada. Obrigada. Obrigada a todas, obrigada a todo mundo aí que
está nos assistindo. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, nos apoie. As meninas, a gente vai estar Vota em subindo mim. o arroba, o Instagram de cada uma. Vamos lá, em vamos mim. falar. Pode falar o número. 90, 91 é a nossa oração, quer dizer, é a nossa votação. E é isso. Quer saber mais um pouquinho sobre o trabalho de cada uma? A gente vai deixar o arroba aqui, vocês pesquisam no Instagram e acompanhem cada uma delas, que são mulheres incríveis. Tchau, Obrigada. gente. Tchau, gente.